Olá, se você não me conhece, sou o professor Dr. Victor Okazaki e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte da aula de funções perceptivas e atenção. Para tanto, na aula de hoje nós vamos trabalhar com estágio de desenvolvimento da atenção, vamos trabalhar também com diferentes direcionamentos de foco de atenção e tomada de decisão. Em relação aos estágios de desenvolvimento da atenção, Ross, em 1976, ele faz uma proposta que ela é bem interessante. Então, ele coloca que bebês, crianças jovens, eles vão estar numa característica de estágio para direcionamento do foco de atenção mais exclusivo. O que seria esse estágio mais exclusivo? A atenção, ela tende a ser exclusiva para um ponto. Então, não sei se vocês já perceberam, quando vocês tentam brincar, por exemplo, com alguns bebês, né? Às vezes você tem aquele colega que acabou de ter o bebezinho, você vai lá para querer agradar os pais, faz um carinho, chama a atenção daquele bebezinho, e aquele bebezinho simplesmente te ignora, né? Ele está olhando lá para a mãozinha dele, está olhando para um brinquedinho, e você chama, e aquele bebezinho simplesmente não direciona a sua atenção a você. Por quê? Porque, na verdade, o bebê ele tem essa característica de ter esse estágio exclusivo. Na verdade, não só o bebê, as crianças mais jovens, né, os infantes, os toddlers, que os americanos chamam, eles vão ter esse direcionamento do foco de atenção para um ponto mais exclusivo. Aquilo que a gente estudou na aula anterior, no modelo de Kahneman, de teoria da capacidade flexível, da alocação flexível da atenção, ela explica bem isso quando nós entendemos o construto de intenção momentânea. Então, as intenções momentâneas, elas são muito mais fortes e muito mais marcantes nesse estágio de desenvolvimento da nossa atenção. Agora, quando a criança já chega ali perto dos 5, 7 anos de idade, ela passa para um outro estágio, que é chamado de estágio inclusivo. Aqui é uma característica em que nós verificamos uma atenção muito mais abrangente. Basicamente, tudo que está no campo, ali naquele ambiente, naquele local em que a pessoa está inserido, tira o foco de atenção. A gente brinca que às vezes se uma agulha cair no chão, aquele pequeno estímulo, ele vai ser uma disposição permanente para as crianças. Então reparem que, num primeiro momento, a nossa intenção momentânea ela é mais forte. A criança direciona a sua atenção para aquilo que ela quer e ela foca naquilo. Num segundo momento é o contrário. Tudo dispersa a atenção dessa criança. E nós estamos falando ali numa idade aproximada de 5 a 7 anos. Então é um estágio denominado como inclusivo. Por que isso ocorre? Pensa um pouquinho. Depois a gente vai estudar lá em desenvolvimento motor e vocês vão perceber que, na verdade, o desenvolvimento, as fases de desenvolvimento das nossas sensações, das nossas percepções, elas vão acontecendo de uma forma gradativa. Então, se a gente pensar no bebê, ele ainda não tem muitas experiências. Boa parte das fontes sensoriais dele ainda estão em desenvolvimento e das associações entre os estímulos e resposta para integrar aqueles aspectos perceptivos, sensoriomotores, ainda está mais a ser desenvolvido. Então, o que acontece? Num primeiro momento, a intenção da pessoa é o fator determinante, nesse estágio que é exclusivo. Para onde a criança, o bebezinho, ele está direcionando a atenção, é onde ele mantém. Na sequência é o contrário. Quando a gente entra próximo à cidade dos 5 ou 7 anos, na verdade tudo chama atenção. Por quê? Porque é um momento de exploração do ambiente. Se num primeiro momento a criança tinha a sua intenção e aquilo é o que determinava basicamente o seu foco, agora é um momento em que a criança está tentando conhecer o ambiente e é um momento de uma experiência muito rica, porque a partir daqui ela começa a tentar aprender aquilo que é mais relevante daquilo que não é relevante. Só que é um momento em que ela ainda não tem isso muito bem formado, então é normal que tudo distraia, né? Ou na verdade tudo se torne uma disposição permanente. Tudo irá competir com o foco de atenção interno. Nesse sentido, é muito interessante a gente observar porque vários professores em escolas, vários pais, eles acabam por dominar várias crianças como crianças hiperativas, crianças com déficit de atenção, e em boa parte das situações, eu diria na maioria das partes, na maioria das vezes, nós não temos esse tipo de deficiência. Na verdade, é uma característica normal dessas crianças. Elas ainda estão aprendendo a distinguir aqueles estímulos que são importantes daqueles estímulos que não são importantes. Lembrem ainda que eu somei esse aspecto ao fato de que cada pessoa tem uma capacidade atencional de focalizar para um certo ponto e manter a sua concentração ali, mais evidenciada que outras. Então é normal que algumas crianças ainda sejam mais dispersas. Nisso entra um fator educacional, um fator ambiental, de restrição ambiental,
para estar orientando as crianças. Então vamos supor, né? Se a gente pensar na situação que a gente tem normalmente hoje, as crianças elas não têm mais aquele hábito de brincar na rua, ter ambientes para correr, brincar à vontade, ter uma interação social grande com muitas outras crianças, e de repente as crianças, né, em boa parte das vezes ainda filho único, às vezes apenas 2 crianças em casa, presa lá num apartamento o dia inteiro, de repente essa criança pega e vai para a escola. Aí a escola, aquele ambiente todo bonito, decoradinho, pintadinho, infantil, e você junta um monte de criança e você quer que essa criança fique paradinha, sentadinha na carteira, quando na verdade tudo é propício, tudo cria um affordance para a criança querer estar conversando, interagindo, brincando, correndo. Então, nisso surgem aquelas classificações que algumas pessoas falam, nossa, essas crianças são todas hiperativas, têm déficit de atenção. Não, na verdade é um ambiente rico, é um ambiente novo, nós somos seres sociáveis, a criança ela quer brincar, ela precisa correr, gastar aquela energia e interagir com o ambiente. Então, não estranhe que crianças nessa idade de 5 a 7 anos, elas tenham essa característica. Mas, aqui cabe um papel muito importante, tanto dos pais em casa, quanto dos professores na escola, de na verdade ir ensinando, olha, nesse momento você tem que aprender a ficar quietinho na sua carteirinha, olhando para cá, prestando atenção no professor e repetindo esse comportamento até que a criança entenda. Esse é o momento de destinar sua atenção aqui para o professor quando ele está falando e não distrair com conversas paralelas com os amiguinhos. E em outro momento, lá no intervalo, em outras aulas que ela tem essa possibilidade de extravasar um pouquinho mais, correr, brincar, interagir, ela vai ter esse momento. Então aqui é um papel, na verdade, de que o ambiente tem que estar moldando essas características, tem que estar ensinando a criar essas associações entre estímulo e resposta. Nós estamos falando no desenvolvimento do foco atencional, no desenvolvimento da nossa capacidade de desenvolver a atenção seletiva. Então, se o ambiente ele não for propício para ensinar a criança que em determinado momento ela tem que prestar atenção para uma determinada fonte e se desligar das outras, tudo passa a ser disperso no ambiente e ela pode atrasar no sentido de entrar no outro estágio, que é colocado ali por Ross, que vai estar acontecendo mais ou menos perto da adolescência ou pré-adolescência, que é o estágio de atenção seletiva. Nesse estágio, teoricamente, essa criança, o pré-adolescente, ele já vai ser capaz de selecionar a atenção de informações relevantes de irrelevantes. Essa é a nossa atenção seletiva. Eu entendo que, às vezes, um coleguinha começou a conversar lá do lado, mas eu sei que eu estou numa aula, eu preciso prestar atenção no professor, e ainda que em um determinado momento aquela conversa paralela me distraiu, né, foi uma disposição permanente, mas de repente eu já volto, a minha intenção momentânea volta, o meu foco de atenção lá para o professor. Isso é uma característica de atenção seletiva. Algumas ponderações em relação a essa proposta de Ross. Reparem que ele não tem uma idade fixa, ele coloca de uma maneira bem genérica essa cronologia do desenvolvimento da nossa atenção seletiva, colocando uma característica mais geral para um estado exclusivo para bebês e crianças jovens. Então, é uma característica mais geral. Não quer dizer que a criança lá mais jovem ela não tem uma atenção seletiva. Na verdade, esse desenvolvimento da atenção seletiva já começa a ser realizado desde o nosso nascimento. A gente vai aprendendo a lidar com as informações sensoriais, as nossas percepções, e o desenvolvimento da atenção seletiva ele já começa desde novo, mas há uma característica determinante, é uma característica um pouco mais evidente para um foco atencional exclusivo num primeiro momento e posteriormente para um foco mais inclusivo num segundo momento de 5 a 7 anos, que é normalmente onde aparecem esses diagnósticos, né, de criança hiperativa e com déficit de atenção. O que eu estou mostrando aqui, de acordo com Ross, é algo extremamente normal. E na sequência, sim, surge a nossa atenção seletiva mais evidente do que essas distrações que estão acontecendo todas no ambiente. Mas reparem que mesmo nesse estágio que nós temos de atenção seletiva, que vai estar acontecendo ali perto da pré-adolescência e adolescência, nós ainda temos outros fatores que competem pela nossa atenção. As disposições permanentes, elas não deixam de existir, elas ainda chamam a nossa atenção. Mas a questão é que nós sabemos separar aquele estímulo que é importante do que não é importante. Então, algo me distraiu, mas eu consigo voltar a atenção para aquilo que é determinante. No caso desses exemplos que eu dei aqui da escola, né, de uma aula, você voltar a atenção para o professor, voltar a atenção para os seus estudos. Então, dois aspectos que eu quero destacar aqui.
A questão cronológica não é algo muito fechado, muito definido. As características dos estágios, elas são mais gerais, mas não que a gente não encontre um aspecto inclusivo, por exemplo, dentro de idades mais jovens ou de idades mais avançadas, ou não encontre também a característica exclusiva em algum momento dos outros estágios. Aqui são características que são mais determinantes em função de algumas faixas etárias, tá? Essa que é a lógica da proposta de Ross. E terceiro aspecto que eu quero destacar aqui é que nós não precisamos ficar extremamente preocupados, nervosos com crianças perto dessa faixa etária, de 5 a 7 anos, tendo essa característica inclusiva. Tudo distrai a criança. É normal, é uma faixa etária na qual a criança vai explorar o ambiente e é muito importante o papel dos educadores, dos pais para estar direcionando o comportamento de foco de atenção. Se isso não acontecer, as crianças ficarem por si só, simplesmente imersas num ambiente em que há muitas exposições permanentes, a criança ela vai ficar dispersa e toda hora perdendo a sua atenção para os diversos focos e vai ter dificuldade no aprendizado daquilo que talvez seja o objeto primário daquela aula, daquela situação. Então, muito importante o papel do professor e muito importante o papel dos pais. Tá? Então, professor, o senhor está falando então que déficit de atenção e hiperatividade não existe? Não, não é isso. Eu só estou falando que em boa parte das situações não necessariamente esse déficit de atenção ele ocorre quando ele é diagnosticado nessa faixa etária e nem mesmo a hiperatividade. Crianças, pessoal, eles têm muita energia, eles gostam de se movimentar, faz parte do processo de desenvolvimento humano da criança. O aspecto motor tem uma incidência muito grande sobre os outros aspectos cognitivos, perceptivos, é como a criança ela interage com o meio. Nós vamos estudar mais sobre isso em desenvolvimento motor. Olha que bacana essa fotinha aqui, tá? Essa aqui é uma fotinha lá do Centro de Rexonadez do Ginásio Tarumã, em Curitiba. É uma foto que foi tirada num internúcleos que era realizado lá, que o meu irmão trabalhava na época lá, ele era um dos coordenadores e atuava juntamente com o Centro de Rexonadez. E eu fui visitar ele num determinado momento e eu fui assistir um dos internúcleos. Olha que foto sensacional, gente. Aqui eles levavam, não sei, umas 1.000, 2.000 crianças dentro do ginásio, vinham os vários núcleos de diversas cidades do Paraná para uma competição de mini voleibol que acontecia ali. E olha que sensacional aqui, percebam que há muitas redes armadas, há diversas quadras montadas em todo o ginásio. O ginásio do Tarumã de Curitiba é muito bonito, é muito legal. Quem não conhece, vai lá assistir algum jogo para vocês conhecerem. E ainda, né, estão acontecendo várias partidas, o torneio está acontecendo, mas olha que parte das crianças ali, elas estão ali sentadinhas, bonitinho, né, pianinho, como a gente fala, escutando e recebendo as instruções de um outro professor que está no outro lado. Então, nós temos uma capacidade limitada de processar informações, mas vejam que legal que é o papel do esporte justamente na aprendizagem, nesses direcionamentos de foco. Então, estou dando um pequeno exemplo de como o esporte pode trabalhar dentre as diversas características, fatores e comportamentos do ser humano, das crianças. Aqui eu estou mostrando a questão do direcionamento de foco de atenção. O esporte ele tem essa capacidade. A gente aprende a entender aquilo que é mais relevante daquilo que é menos relevante por meio também do esporte, tá bom? Então, se você tem crianças em casa, procurem estimular ela a participar das aulas de educação física, procure estimular ela a participar dos esportes. Isso vai ser fundamental para o seu desenvolvimento e para muitas habilidades, não só motoras, mas perceptivas e também cognitivas. Mas eu vou deixar esse material para uma outra aula para falar um pouquinho mais dos benefícios dessas atividades em outro momento. Mas essa foto ela é muito legal para exemplificar isso. Apesar da nossa capacidade limitada de processar informação, apesar daquela característica do estágio inclusivo que eu acabei de explicar para vocês, olha que bacana aqui. Isso é possível de ser treinado, isso é possível de ser aperfeiçoado. E lembrem, a nossa atenção ela tem uma ligação direta com a nossa motivação. Então, a motivação está diretamente relacionada com a atenção. Quanto mais vocês conseguirem fazer com que uma pessoa fique motivada para aprender um aspecto, maior vai ser a atenção para aquela atividade. Nesse sentido, melhor vai ser o aprendizado, a pessoa vai conseguir aprender mais. E algumas dicas, esse aqui na verdade é um slide que eu passei para vocês na aula de diferenças individuais, uma aula muito legal, aconselho vocês a assistirem esse videozinho. A expectativa e a atribuição de importância, de significado,
elas são estratégias utilizadas para que a gente direcione esse foco de atenção, para que a gente motive os nossos alunos a conseguirem aprender. Então lembrem sempre dessas estratégias. Então a ideia é eu descobrir qual é esse foco de atenção da tarefa. Quando eu determino a tarefa, eu levo em consideração as experiências do meu aprendiz e levo em consideração esses diferentes momentos, eu consigo filtrar quais são essas informações mais importantes para dar essa informação mais coerente para o meu aprendiz e também em função desse meu contexto, principalmente em situações de ambiente aberto. Nisso eu consigo otimizar o meu foco de atenção. A ideia, quando a gente for trabalhar lá com a aprendizagem motora, é resgatar um pouquinho desses direcionamentos do foco de atenção para saber trabalhar com um conceito muito importante, que é o de feedback e de instrução para a aprendizagem do movimento. Só por meio do direcionamento do nosso feedback da instrução, ou seja, desse direcionamento do foco de atenção, a gente consegue otimizar a aprendizagem de uma maneira muito marcante. Você reduz o tempo de aprendizagem e melhora a qualidade da aprendizagem. Mas nós vamos falar mais especificamente disso lá em aprendizagem motora, eu vou deixar para outros videozinhos que eu vou gravar lá na frente. Por hora, é importante a gente entender que o nosso aluno possui uma quantidade limitada de processar informação. Nós já vimos isso. Nós entendemos que a atenção ela vai funcionar como um filtro seletivo. Nós temos uma quantidade quase que incontável de informações sensoriais que chegam para os nossos sistemas e nós precisamos, por meio dos nossos mecanismos perceptivos, filtrar essas informações. Essa capacidade limitada, ela também vai fazer com que o nosso aluno não consiga absorver muitas informações que a gente vai passar. Nisso nós precisamos cuidar, porque não adianta eu falar para o aluno, preste atenção nisso, passa um monte de informação, porque essa capacidade dele absorver informação e direcionar o seu foco de atenção vai ser muito pequeno. Então, nisso, o ideal é que a gente saiba filtrar quais são as informações mais relevantes e direcionar esse foco da atenção para que o aluno possa absorver mais informação, uma informação com mais qualidade. Normalmente a gente fala, olha, se você passar uma informação pertinente e o aluno conseguir desenvolver e aperfeiçoar essa habilidade motora por meio daquela informação, já é o suficiente. 2, às vezes, já é um número grande, dependendo do estágio de aprendizagem desse aluno. Então, isso tudo tem que ser mensurado, tem que ser olhado com muita calma e muito carinho. Lembrando que, quanto maior for a minha atenção para uma determinada habilidade motora, melhor vai ser o meu desempenho, eu vou conseguir otimizar, prestar atenção, corrigir os erros, então melhora o desempenho e melhorando o desempenho eu tendo também a melhorar a minha aprendizagem. Nisso depois a gente vai estudar também desenvolvimento motor, a gente vai perceber que quando eu tenho melhor desempenho, melhor aprendizagem, eu tendo a gostar mais daquilo que eu faço. Então eu me vinculo já a uma questão de criar hábitos para atividades físicas, para atividades esportivas, atividades recreativas, atividades culturais. Isso tem um efeito muito grande na qualidade de vida da pessoa. Então, atenção é uma das estratégias que nós vamos ter para melhorar o nosso desempenho e a nossa aprendizagem. Mas para onde eu olho? Para onde eu direciono o meu foco de atenção? Bom, Needler, ele criou 2 conceitos bem interessantes, que é a questão da amplitude e do direcionamento do nosso foco de atenção. Então, aí nisso ele junta esses 2 conceitos e cria basicamente esse esqueminha que eu coloquei para vocês aqui. A ideia é que eu possa ter um direcionamento de foco de atenção para um foco que ele chama de interno ou um foco externo. Foco interno é quando eu direciono o meu foco de atenção para o meu próprio corpo, para alguma parte do meu próprio corpo, para várias partes do meu corpo. Foco externo é quando eu direciono o meu foco de atenção para elementos fora do meu corpo, para elementos do ambiente. Já em relação à amplitude do foco de atenção, eu posso ter um foco estreito ou um foco amplo. Um foco estreito é um foco para poucas informações, normalmente para uma informação única, para um determinado ponto exclusivo. E um foco amplo, eu direciono para um conjunto de informações ou informações mais genéricas, mais amplas mesmo. Tá? E nisso eu crio essa junção, em que eu posso ter um foco externo estreito, externo amplo, interno estreito e interno amplo. Então vamos ver alguns exemplos dessas situações para tentar deixar um pouquinho mais claro de como eu posso direcionar meu foco de atenção. Então, exemplo, eu posso ter um foco estreito e externo. Estreito, uma única informação, externo para fora do meu corpo. Quando eu falo lá para um arremessador de beisebol, olha, direcione a sua atenção para o centro da luva do recebedor, para você realizar, né, aquele arremesso do pitcher. Tá?
Eu posso ter um outro tipo de foco, eu posso ter um foco externo, fora do corpo, e um foco amplo, para vários elementos ao mesmo tempo. Quando eu falo lá para um jogador, para o quarterback, né, de futebol americano, preste atenção nos movimentos dos jogadores adversários antes de você lançar a bola. Então, tem uma percepção mais ampla de todo o jogo. É um foco externo, estou falando de elementos fora do corpo, é um foco amplo, várias informações. Eu posso ter um foco também estreito, um único ponto, interno no meu corpo, ou seja, preste atenção nas sensações do seu joelho esquerdo quando você está caminhando. Vamos supor que você acabou de passar por uma lesão, está se recuperando e está trabalhando a sua marcha, a correção da sua marcha. Então, direciona a sua atenção especificamente para o seu joelho esquerdo. É um foco interno no próprio corpo e é um foco estreito para um único ponto. E eu posso ter um foco também interno, próprio corpo, e amplo para vários elementos ou uma informação mais genérica. Quando eu falo lá para um golfista, sentir todo o balanço do taco do golfe. Então preste atenção em toda essa transferência de energia, esse balanço, esse equilíbrio do movimento quando você realiza essa tacada no golfe. Então é um foco interno no próprio corpo da pessoa, mas ele é amplo, ele constitui na verdade vários segmentos que vão fazer parte daquele movimento. Nisso eu tenho possibilidades de criar essas situações para direcionar o foco de atenção para o meu aprendiz. Tá? Seguindo com outros exemplos. Foco externo e foco amplo. Eu posso falar lá para um voleibolista prestar atenção no sistema defensivo, no bloqueio, antes de realizar a sua cortada. Eu posso falar também lá para um atleta de basquetebol, preste atenção no sistema de marcação antes de você realizar o passe. Um foco externo e amplo. Posso falar também, um foco agora externo e estreito, né? Do jogador de futebol americano, olhe, segure exatamente na cintura ou tente contactar exatamente, sei lá, em determinada parte para você bloquear aquele jogador. Posso falar para um golfista, mantenha o seu foco de atenção lá no buraco onde você vai tentar lançar aquela bolinha. Foco amplo e interno, mais genérico e no próprio corpo. Posso falar para um tenista, preste atenção em toda essa transferência, essa movimentação que você vai transferir energia desde o tronco até lá a raquete quando você for realizar um forehand ou um backhand. Posso ter também um foco mais amplo e interno quando eu falo para um determinado jogador lá de voleibol, para ele prestar atenção, por exemplo, em todos os segmentos do corpo para gerar um impulso, para saltar mais alto, para realizar um bloqueio no voleibol. Posso ter também o foco interno e estreito quando eu falo lá para um corredor de marcha atlética, prestar atenção para não elevar o seu calcanhar até que ele tenha colocado outro pé no chão. Posso falar também um foco estreito interno para um levantador de peso olímpico, para ele tentar focar especificamente na sua força de abdômen quando ele vai realizar esse levantamento da ação. Ou seja, eu posso dividir esse meu foco de atenção em função de ser interno ou externo, no corpo ou fora do corpo, dele ser amplo ou dele ser estreito. Mas, Victor, e para que serve esse direcionamento do foco de atenção? O que me interessa conhecer se o foco é interno ou externo, se ele é amplo ou é estreito? Em relação a estudos que mostram o benefício de a gente utilizar uma estratégia em detrimento da outra, quando nós pensamos no foco estreito e no foco amplo, é algo muito específico, é bem tranquilo. A ideia é que informações estreitas, informações específicas de direcionamento do foco de atenção para um único ponto, vão ter um efeito específico naquele ponto. Informações mais amplas vão ter informações mais genéricas, então qualquer elemento que possa afetar a qualidade daquela informação mais ampla, mais genérica, ele pode ser alterado. Então, quando eu falo para a pessoa, preste atenção lá na movimentação dos jogadores defensivos, qualquer coisa relacionada a um desses pontos defensivos pode ser modificado, pode ser percebido, pode ser melhorado. Agora, quando eu falo especificamente de um ponto, utilizando o foco estreito, aquele ponto é que vai ser modificado. Tá? E quando eu faço a comparação em relação ao direcionamento do foco de atenção interno e foco de atenção externo. Bom, aqui a gente merece um pouco mais de atenção para falarmos sobre esse assunto. E nisso eu quero destacar o papel de uma pesquisadora que ficou muito famosa
finalzinho da década de 90, mas principalmente na virada do milênio, essa é a nossa primeira década depois da virada do milênio, que é a Gabrielle Wulff, de Nevada, lá dos Estados Unidos. A Gabrielle Wulff pegou e começou a fazer uma sequência de estudos, muitos estudos, comparando o foco interno com o foco externo. Se eu parar e perguntar para você, o que é mais utilizado quando você vai ensinar ou quando você vai aprender uma habilidade motora? É o foco interno, a pessoa passar instruções sobre como você está realizando o padrão de movimento, né? Dicas sobre o seu próprio corpo, ou o foco externo está falando de informações do ambiente? Bom, é lógico, né? Se você parar para pensar, você está aprendendo algo novo, normalmente a pessoa te explica como é a mecânica desse movimento que você tem que fazer, certo? Imagine lá você aprendendo a realizar um arremesso do basquetebol, você recebe todas aquelas informações. Posicione o seu cotovelo da mão que vai arremessar bem abaixo da bola, ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, estenda bem o seu cotovelo, estenda depois, flexione bem o seu punho. Então você recebe informações muito sobre o padrão do movimento. Isso são foco de atenção internos. Agora, a Wulff, ela vem demonstrando um aspecto muito interessante. A despeito das pessoas utilizarem mais foco de atenção interno, sabe o que a Wulff demonstrou? Que, na verdade, o foco externo ele é muito melhor, muito mais benéfico para a aprendizagem do movimento em comparação ao foco interno. Então, trouxe um pequeno experimento aqui para mostrar. Nesse aqui, da Wulff, McConnell, Gartner e Schwartz, em 2002, eles pegaram técnicos de futebol, pediram para eles fazerem um checklist de quais são as partes de movimento em função de fase de movimento do chute no futebol mais determinantes, para que eles pudessem ir fornecendo feedback durante a aprendizagem do chute. E nisso eles pegaram um determinado grupo que só recebeu feedback foco de atenção interno, tá? Durante 33% da quantidade de prática que era feita. Outro grupo que a cada tentativa recebeu feedback, foco de atenção interno. Outro grupo recebeu foco de atenção externo, falando, por exemplo, o que seria o foco interno e o que seria um foco externo para essa tarefa. Foco interno, toda a informação que eu falar sobre como o movimento deve ser feito. Então, foque na velocidade de joelho, do quadril, foque no seu pé, foque no seu tornozelo. O que seriam focos de atenção externo para o chute do futebol? Preste atenção na bola, onde você vai contactar a bola, preste atenção na trajetória da bola, preste atenção lá em determinada parte do gol, onde você quer direcionar a bola. Preste atenção na velocidade da bola, na parábola da bola. Esses são focos de atenção externo. E nisso ela comparou a precisão dos chutes na medida em que esses diferentes tipos de feedback foram fornecidos durante a prática. E eles tiveram também um foco externo a cada 33% das tentativas, era fornecido um feedback de foco de atenção externo, e a cada tentativa um foco de atenção externo. Então, se a gente olhar ali para o primeiro bloco de prática, a gente já começa a ter uma diferenciação. Reparem que quem recebeu foco interno foi muito pior do que quem recebeu foco externo. Em branco e em cinza claro estão os focos internos e em cinza escuro e em preto estão os focos externos. Então, em todos os blocos de prática, e principalmente ali no período de retenção onde a gente mede efetivamente a aprendizagem, se aquela informação foi retida, absorvida, foi colocada na memória de longa duração, é onde a gente percebe que a pessoa aprendeu. Então, reparem que é uma diferença ainda maior do que no bloco 1 e no bloco 6. E ainda nós temos algumas características, olha que interessante. Depois a gente vai aprender isso na aula de feedback. Normalmente quem recebe feedback a cada tentativa, ela tende a ficar um pouquinho dependente do feedback, então não acontece uma aprendizagem tão boa. E é o que acontece com o foco interno. Quando você passa o foco interno, as pessoas ficam com pior desempenho quando recebem sempre feedback. Agora, em relação ao foco externo, isso não aparece. Olha que interessante. Eu utilizar tanto o foco externo a cada tentativa ou a cada 33% das tentativas, não dá tanta diferença, tá bom? Mas o que eu quero focar aqui nesse momento não é a frequência de feedback. A gente vai ter uma aula só para falar de feedback e eu vou destacar bem a importância desses aspectos. Aqui é importante a gente perceber aquilo que a Gabrielle Wulff traz, que o foco externo tende a trazer melhor aprendizagem do que o foco interno, contrariando basicamente tudo aquilo que as pessoas no seu cotidiano, quando estruturam a prática, fazem. Normalmente elas dão ênfase para o foco interno ao invés do foco externo. Victor, mas como é que isso acontece? Por que isso acontece? Bom, a Wulff ela faz uma observação importante.
O conceito de foco externo da Gabriele Wulff, ela é diferente do conceito do Niedefler. O Niedefler fala que foco externo é simplesmente um foco fora do nosso corpo, um foco de atenção no ambiente. E já a Gabriele Wulff fala, para que, ela coloca uma condicionante, para que o foco externo tenha melhor resultado em comparação ao foco interno, necessariamente aquilo que é colocado como foco atencional externo tem que ter um efeito sobre o movimento. O que ela quer dizer? Se a dica que você passa para a pessoa, o direcionamento que você passa de foco de atenção externo para a pessoa, não tiver um efeito na mecânica de movimento, em como esse movimento é feito, você vai ter situações em que o foco interno ele pode ter um resultado igual ou melhor do que o foco externo. Então a Wulff ela faz essa condicionante, ela cria um construto um pouquinho diferente do que é o foco atencional externo. Mas o que eu quero destacar é que a Wulff ela começou com essa brincadeira ali no final da década de 90 e ela fez, na verdade, uma sequência muito grande de experimentos e os experimentos foram muito consistentes. Ela encontrou muitos estudos com a vantagem do foco externo. A gente encontra até na literatura alguns autores tentando defender, olha, é interessante o foco interno no início da aprendizagem para a pessoa entender a mecânica de movimento e depois fazer uso do foco externo, só que a Wulff ela vem na verdade com um trabalho de aprendizagem, a pessoa ela é novata na tarefa e utilizando os dois focos e comparando, e independente da situação ela encontra uma vantagem para o foco externo. Então aqui eu trouxe apenas os dados desse estudo aqui, eu quero gravar depois um outro vídeo só falando de foco atencional. Mas a Wulff começou com essa brincadeira com uma tarefinha de equilíbrio, em que a pessoa ficava numa balança instável, que tende a desestabilizar o equilíbrio da pessoa, e ela falava para a pessoa, olha, foque no seu tornozelo para você manter esse equilíbrio, e comparava com o foco externo de tente manter paralelo ao solo essa plataforma, e mostrou uma vantagem muito grande para o foco externo. Fez outras tarefas também com força, então eu não lembro se era de extensão ou flexão de cotovelo, e a pessoa tinha que focar ao máximo na musculatura, né? Tente contrair ao máximo essa musculatura para gerar mais força. Em outra situação, ela falava, ao invés de você ter o foco no músculo, ela falava para ter o foco na manopla que era segurada para mover, que media daí essa força. E quando a pessoa focava num aspecto externo, na manopla, ela gerava muito mais força do que quando ela simplesmente focava na ativação muscular no músculo em si. Então tem uma série de estudos, se você jogar em alguma base científica, Gabriele Wulff e foco de atenção, você vai encontrar muitos trabalhos da Gabriele nesse sentido. E nisso eu quero contar uma historinha que é muito bacana. Eu gosto muito de basquetebol, então quero dar um exemplo dessa aplicação do foco de atenção para vocês. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar num jogador chamado Shaquille O'Neal. Quem gosta de basquetebol conhece esse cara. Esse cara ele foi uma lenda, aliás, é uma lenda até hoje, porque ele é comentarista, ele tem alguns programas de comédia relacionados a aspectos esportivos. E esse cara, ele foi considerado talvez o melhor pivô que teve em todos os tempos. Ele só não foi considerado assim um jogador perfeito por causa de uma característica, o arremesso dele, o arremesso de lance livre. Ele dentro do garrafão, perto do garrafão, ele era imbatível. Às vezes tinha que juntar 2, 3 jogadores para marcar ele, ele conseguia fazer a cesta. Ele ficou muito famoso, principalmente no tempo que jogou no Los Angeles Lakers, ao lado do Kobe Bryant. Para mim, Kobe Bryant é o segundo melhor jogador de basquetebol de todos os tempos. E o Kobe Bryant, infelizmente, né, falecido há pouco tempo, mas fica aqui minhas homenagens a ele e a sua família. O Shaquille O'Neal jogou nesse tempo com o Kobe Bryant, eles ganharam 2 títulos. E os caras eles ficaram famosos como uma das maiores duplas da NBA. Eles tinham um time que era imbatível. E o Shaquille O'Neal, ele não foi considerado jogador perfeito por causa de um pequeno detalhezinho, o arremesso dele, tá? Mas o que ele tinha de dificuldade? Por ele ser muito grande, muito forte, olha ali a foto dele ao lado do Kobe Bryant, coloquei ali na esquerda para que vocês tenham esse comparativo. Ele era muito grande, olha ele segurando a bola ali do lado direito, ele simplesmente não consegue encostar toda a sua palma da mão na bola, porque a mão dele é muito grande, uma mão possivelmente sobreporia, os dedos iriam se sobrepor uns aos outros, então ele tinha até que, para segurar a bola, mudar um pouquinho da sua mecânica, diferente do que acontece com os outros jogadores. Não sei se vocês já tentaram, por exemplo, realizar a mecânica de movimento, o padrão de movimento do arremesso do basquetebol, mas pegar uma bolinha de tênis para tentar fazer isso. É basicamente o que o Shaquille O'Neal faz, só que com uma bola de basquetebol. É muito difícil.
Então ele não consegue aproveitar sequer toda a mecânica de movimento que ele tem para arremessar a bola. Mas por que eu estou contando essa historinha? O que isso tem a ver com foco de atenção? Quando o Shaquille O'Neal estava nos Lakers, eles sabiam que o Shaquille O'Neal tinha essa deficiência, inclusive alguns times faziam uso desse conhecimento para tentar ganhar os jogos. Então tem alguns jogos que são assim bem hilários de você assistir. Chegava no último quarto, quando os times estavam assim, né, muito próximos da pontuação e aquele era o momento decisivo do jogo, eles faziam o quê? O time do Lakers recebia a bola no seu campo defensivo, né? E ia pro ataque, na hora que eles iam pro ataque, alguém ia lá e abraçava o Shaquille O'Neal, fazia uma falta nele. No basquetebol americano, depois de 6 faltas, cada falta que o jogador recebe, ele vai direto para a linha dos lances livres. Ou seja, a estratégia do time adversário era: não vamos nem dar chance do Shaquille O'Neal receber essa bola perto do garrafão e nem do Kobe Bryant fazer tudo aquilo que ele fazia, que fazia cesta de qualquer lugar da quadra. Vamos simplesmente pegar e fazer falta no Shaquille O'Neal, que a gente não dá a oportunidade do Lakers atacar, eles vão receber, o Shaquille O'Neal vai receber a falta, vai errar os 2 lances livres, nós vamos ter a bola, vamos lá e vamos fazer a cesta. E era batata, exatamente isso. O time lá convertia a cesta ou errava o arremesso, a bola caía na mão dos Lakers, alguém ia lá e abraçava o Shaquille O'Neal, fazia uma falta nele. Ele ia para os lances livres e errava. Diante dessa situação, o Lakers contratou um especialista em ensinar alguém a arremessar. E daí pegou o Shaquille O'Neal e vai. Ensina, chegaram a mudar a mecânica de arremesso dele. Ele arremessava assim como vocês estão vendo, e numa outra situação esse cara ensinou o Shaquille O'Neal a tirar a outra mão e arremessar só com uma mão. O que aconteceu depois de um período de intervenção? Nada. Ele continuou errando os mesmos lances livres. Esse cara não conseguiu auxiliar o Shaquille O'Neal. Por que ele não conseguiu? Eu não tenho dúvida que esse profissional, além de não ter esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, ele não é um cara especialista em comportamento motor e talvez até entenda um pouquinho de mecânica de arremesso do basquetebol, mas ele não deve conhecer os trabalhos lá do professor Victor, né, de 2015, que está publicado na Sports Biomechanics, então ele vacilou em vários aspectos. Mas puxando para os aspectos da aula de hoje, eu não tenho dúvida que esse cara utilizou estratégias de foco atencional para ele de foco interno e não de foco externo. Por que eu estou falando isso? Porque ele tentou mudar a mecânica do arremesso do Shaquille O'Neal. Ele não poderia ter trabalhado dessa maneira, tanto que não teve resultado. O Shaquille O'Neal manteve os mesmos índices muito ruins de lance livre que ele teria até hoje. Tá? Então eu vou referendar essa minha fala com esse outro estudo aqui. Esse outro estudo aqui feito por Zachary e também pela Gabrielle Wolff, ele justamente utilizou focos atencionais para melhorar o lance livre de jogadores novatos. Então o que ele fez? Ele utilizou um foco externo que era relacionado à trajetória da bola e um foco interno que é o mais comum utilizado por todos os técnicos de basquetebol, que é o punho, tá? Normalmente, o jogador quando sofre uma falta, ele vai para a linha do lance livre, ele está cansado, né? Ele foi fazer uma bandeja, foi lá e alguém arrebentou aquele cara, caiu todo torto lá no chão, ele tem que pegar agora, levantar e converter os lances livres. Além da pressão psicológica, que lance livre ele é um fundamento teoricamente básico no basquetebol, você está livre, é só você ir à cesta, né? Então, teoricamente, você tem a obrigação de converter, mas vem toda a questão física do cansaço. Então, normalmente, o atleta tende a errar muito mais o primeiro lance livre do que o segundo. Porque o primeiro lance livre, o braço está ali, né? Sofreu a falta, está cansado, vai aquele arremesso um pouquinho mais curto. Técnico de basquetebol, frase clássica, quem já jogou basquetebol, o que o técnico fala para você? Quebra mais o punho. Na verdade, não deveria falar quebrar, né? Quebrar não é um termo muito acadêmico para nós. Flexione mais o punho, estenda mais o cotovelo. O que é essa informação que o técnico está passando para o atleta? Isso é uma informação de um foco de atenção interno. Esse estudo mostrou que todas as vezes que os atletas recebiam a instrução de um foco interno, eles tinham pior precisão de que quando ele recebia um direcionamento do foco de atenção externo, focar na trajetória da bola. Então, o que deveria ter sido ensinado lá para o Shaquille O'Neal é o que esse estudo mostrou aqui. Ao invés de eu falar para o atleta, preste atenção no seu punho, flexione mais o punho, estenda mais o cotovelo, flexione mais o ombro, ou alguns técnicos falam, né, para você pegar impulso, utilizando melhor os membros inferiores e tronco. Na verdade, aqui o que você deve passar de informação é: aumente a parábola da bola, coloque mais velocidade na bola, coloque menos velocidade na bola. Essa era a informação que deveria ser passada. Por quê? Nisso entra a explicação
de por que o foco atencional externo ele é melhor do que o interno. A ideia que o Gabriele Wulf traz para nós é que todas as vezes que eu utilizar o foco de atenção interno, eu vou estar voltando para processos de aprendizagem mais cognitivos. Eu estou tentando pensar em como fazer o movimento. Nisso, eu deixo de utilizar mecanismos que são mais automatizados. É como se eu estivesse reaprendendo como arremessar. Porque quando você faz a habilidade motora que ela já está automatizada, você não pensa na mecânica em si, você pensa lá no produto final, na resposta daquilo. E agora, quando eu falo para a pessoa, preste atenção no punho, eu estou, na verdade, aumentando a demanda cognitiva. Eu vou ter um efeito que, teoricamente, pode piorar, pelo menos em comparação ao foco externo. Por outro lado, quando eu passo um foco de atenção externo, a pessoa ela continua utilizando todo o processo automatizado daquilo que ela já sabe fazer, que é realizar o arremesso, mas ela vai procurar corrigir todo o movimento para nos dar aquela resposta. Ela já sabe arremessar mais alto, mais baixo, mais forte ou mais fraco. Ela só precisa ter uma percepção com aquele direcionamento de foco de atenção. Essa é a explicação que a Gabriele Wulf nos dá, que é chamada de hipótese da restrição da ação. A Gabriele Wulf ela já mostrou isso experimentalmente, nós até tentamos replicar esse experimento dela em 2012, a Cristiane Cândido, Bruno Fachin e eu. Nós não conseguimos replicar o estudo dela, porque nós não conseguimos encontrar a vantagem do foco externo para uma tarefa bem parecida com o estudo mais clássico que a Gabriele Wulf dá. Nós entendemos que a nossa tarefa ela foi um pouquinho mais desafiadora do que a da Gabriele Wulf, e por isso esse efeito não apareceu. Mas, a despeito disso, nós explicamos essa vantagem do foco externo de uma maneira um pouquinho diferente. Nós explicamos por meio da formação de sinergias musculares. Quando você fala para a pessoa ter um foco externo, preste atenção na trajetória da bola, leve essa trajetória da bola, aumente a velocidade da bola, toda a sinergia no controle do movimento se ajusta para aquela finalidade. Agora, quando você passa um foco interno, preste atenção no seu punho, no seu cotovelo ou no seu ombro, você quebra o movimento em mais de uma sinergia. Ela vai controlar a sinergia só no punho, ela vai controlar uma outra sinergia nas outras partes do corpo. Então você aumenta a demanda tensional e ela passa a ter maior demanda de controle para realizar a ação. Ela tem que prestar atenção em dois elementos. Então, esses elementos podem até competir entre si. Então, você tem um movimento quebrado, assim, digamos, não tão harmônico, diferente de quando você passa um foco de atenção externo, em que é possível prestar atenção apenas na finalidade em si e toda a sinergia se ajusta para aquela finalidade. Então, aqui a gente consegue entender essas características de direcionamento de foco de atenção. E como eu falei, a Wulf tem muitos artigos publicados nessa direção, chegou ao ponto dela até publicar um livro. Ela fez uma compilação de todos os seus resultados e fez um livro bem bacana mostrando o foco de atenção externo em relação ao foco de atenção interno. Para terminar essa parte, olha que interessante, né? A despeito dessa vantagem, que não é de agora, a gente já tem quase 3 décadas mostrando que o foco de atenção externo é melhor do que o foco interno, boa parte das pessoas que estão realizando as suas intervenções na prática ainda usam mais que tipo de foco? Foco interno. Apenas para lembrar, a Wulf fez uma diferença em relação a Niederfler. Para que o foco de atenção externo seja melhor que o foco interno, necessariamente ele tem que ter um efeito sobre o movimento. Para terminar essa nossa aula então de funções perceptivas e atenção, a gente vai entrar na última parte em que eu vou comentar um pouquinho sobre tomada de decisão. Lembrem que o direcionamento do nosso foco de atenção não acontece apenas em ambientes fechados, ambientes previsíveis. A gente tem que lembrar que a maior parte das situações nós vamos estar inseridos em ambientes abertos. É importante nós aprendermos a utilizar a nossa percepção para um direcionamento correto do seu foco de atenção. Nisso entram conceitos muito importantes, que é o de reconhecimento de padrão, antecipação e tomada de decisão. Então vamos procurar entender um pouquinho esses conceitos para que a gente faça uso disso numa área que é crescente, tá? Tem crescido muito essa área, que ela é denominada como treinamento perceptivo. Eu fazer com que meus atletas eles sejam mais inteligentes do ponto de vista perceptivo. Então, o que é a antecipação? Ela é uma função perceptiva que permite o reconhecimento de padrões ou comportamentos, de acordo com Teixeira 2006. Ocorre um julgamento com base em um referencial próprio para avaliação do desempenho,
identificação de características da ação do desempenho, identificação das características de deslocamento de um objeto. Então reparem que eu avalio toda uma situação e eu vou tentar identificar quais são essas características para utilizar essas informações em um evento futuro. Nisso, nós temos os diferentes tipos de reconhecimento de padrão. O que é o reconhecimento de padrão? Eu identifico regularidades nas informações, ou seja, eu percebo alguns padrões, algumas coisas acontecem sempre da mesma maneira para reconhecer uma ação e prever um comportamento futuro. Botei um exemplo ali para vocês. Os enxadristas, quem joga xadrez, a gente fala que, olha, o melhor jogador de xadrez é aquele que consegue prever um maior número de jogadas futuras. Então, você mover uma peça, aquele seu adversário já está tentando fazer a leitura de tudo que você vai tentar desvencilhar em termos das próximas ações. Ele reconhece o padrão em termos daquele posicionamento em que as suas peças estão para tentar identificar quais vão ser as suas estratégias para tentar dar o checkmate. Um surfista, na verdade, ele vê uma determinada formação de onda, um surfista experiente já consegue perceber, na verdade, as correntes marítimas ali, aonde a onda vai ser formada, que tipo de onda vai ser formada e o timing para que ele possa desempenhar suas ações. Um voleibolista, ele vai tentar identificar por meio do padrão de movimento do cortador, do atacante, para onde ele deve se posicionar para realizar o bloqueio. Então, essas são estratégias de reconhecimento de padrão. Reconhecendo determinado padrão, eu consigo então realizar a minha antecipação. O que é antecipação? Ação com base no estabelecimento de probabilidades. Nisso eu posso ter tipos de antecipação. Antecipação de um evento, uma antecipação espacial, eu sei que algum objeto vai cair em determinada parte, eu vou ter uma certa resposta só espacial. Antecipação temporal, eu penso em tarefas interceptativas, por exemplo, ou de ritmo. E antecipações receptoras para eu pegar um objeto, efetoras para eu realizar um determinado tipo de movimento, ou perceptivas, só de eu observar aspectos temporais ou espaciais para essa integração perceptivo-motora. Tá? Então, vou dar um exemplo de uma antecipação. Tem um exemplo sempre que eu passo para os meus alunos, que é o seguinte, olha, às vezes um atleta está lá jogando futebol e você está como defensor. Aí o seu atleta adversário, esse jogador adversário vai dar uma pedalada para a esquerda e corta para a direita. Na primeira vez que você jogou com esse adversário, você não conhece o repertório motor dele. Então, na hora que ele deu a pedalada para a esquerda, você foi para a esquerda para tentar fechar aquele espaço, para que ele não passe pela esquerda, e ele fintou você e passou pela direita. Primeira vez, tudo bem, você não conhece o repertório dele. Segunda vez, ele fez o mesmo movimento, você caiu na mesma finta. Tudo bem. Segunda vez, você ainda está aprendendo a ler o repertório desse movimento. Agora, a terceira vez, esse cara fez a finta, só passa a bola, mas não passa o cara. Você já tem que ter aprendido que toda vez que ele faz a pedalada para a esquerda, ele vai fintar para a direita. Então, o que são esses elementos? O reconhecimento de padrão é olhar aquela primeira pedalada, aquele primeiro movimento de finta que ele faz. A antecipação é eu entender que se ele fez a finta para a esquerda, na verdade ele vai para a direita. Então eu tomo a decisão. A minha decisão vai ser, bom, esse cara ele é mais rápido que eu, então ou eu faço a falta ou esse cara vai passar. A segunda decisão pode ser, não, esse cara ele é mais lento que eu. Se quando ele faz a pedalada, ao invés de eu ficar parado, eu já me antecipar e for para a direita em determinada posição, eu consigo interceptar e roubar a bola dele. Então, eu tenho esses elementos de reconhecimento de padrão, percebo as probabilidades, as regularidades de um determinado evento, eu faço uma antecipação, eu tomo a minha decisão do que eu quero fazer e faço uma antecipação de resposta. Vamos olhar para alguns estudos para que a gente possa então observar o quanto esse foco atencional, essa percepção, essa tomada de decisão, ela é importante. Olha que interessante esse daqui. Schenck e Haywood, de 87, eles mostraram que a questão do foco atencional, para onde experientes e novatos direcionam o seu foco de atenção, diferenciam o desempenho entre novatos e experientes. Tá? Então, olha que bacana. Novatos normalmente têm um foco atencional que fica olhando lá para a cabeça de quem está arremessando, ou seja, não presta muita atenção no padrão de movimento em si. Já experientes, eles têm o foco de atenção na mão do lançador. Na verdade, pelo meio da pega, como o jogador pega essa bola, a gente já consegue observar características de bola rápida ou bola com efeito. A trajetória que esse jogador vai fazer em termos de padrão de movimento vai revelar muito nisso.
Então nós temos, por exemplo, os novatos, eles acertam cerca de 50% das bolas, né? Quando perguntado para eles são bolas rápidas ou lentas. Já experientes acertam quase que 100% dessas bolas. Então, o direcionamento do foco da atenção ele é muito importante para distinguir novatos e experientes. Outros estudos também compararam novatos e experientes, então isso aqui é muito legal, olha que bacana. A percepção ela já distingue novatos e experientes em relação ao direcionamento do foco de atenção. Novatos eles são mais lentos e cometem mais erro na identificação do tipo de saque do que experientes, porque eles não sabem para onde olhar, o que eles têm que colher de informação. Experientes, eles já sabem o momento e onde eles têm que olhar. Então, experientes eles olham, por exemplo, num determinado momento para o ritual, né, do seu saque, para a parte do tronco e posicionamento ali da mão, e para a parte de preparação para as pernas e para o posicionamento da raquete. Então, se eu sei para onde eu devo olhar, eu consigo colher algumas informações para tentar predizer melhor o direcionamento desta resposta. Esse outro estudo muito legal, bem interessante, de Abernethy e Russell, em 87 eles fizeram uma análise do badminton, em que alguns sacadores faziam diversas tentativas e era perguntado para a pessoa que assistia os vídeos desse padrão de movimento dos saques, aonde essa peteca iria pousar na quadra defensiva. Então a ideia era antecipar o local da aterrissagem da peteca no saque do badminton. Foram realizadas 5 exposições visuais, em que acontecia a interrupção do vídeo em determinadas janelas temporais. Então a pessoa via a filmagem do vídeo de alguém sacando e esse vídeo era interrompido 167 milissegundos, 83 milissegundos antes do contato, num instante de contato, e após o contato a 167 milissegundos depois ou 83 milissegundos depois desse contato da raquete com a peteca. E era analisado o erro de onde realmente a peteca caiu. Olha que interessante os dados que a gente tem ali. Esse daqui é um paradigma que a gente chama de paradigma de oclusão temporal, tá? Você interrompe temporalmente esse vídeo para você saber quanto tempo uma pessoa precisa ficar observando aquele padrão de movimento para colher informações necessárias para tentar reconhecer um padrão, realizar a sua tomada de decisão e a sua antecipação. Então, nesse sentido aqui, percebam que novatos que estão ali no gráfico inferior direito, né, como azul, eles têm um erro muito pior que experientes, independente do tempo de exposição, né? Tirando a primeira situação em que o vídeo para 167 milissegundos antes, então você não tem muito tempo para colher informação sobre o padrão do movimento, os dois erram muito parecido. Mas na medida em que você vai dando mais tempo, 83 milissegundos antes do contato, no contato, 83 depois, ou se você fornecer o tempo completo para observar, os experientes já conseguem perceber melhor esse posicionamento da onde a peteca vai cair. Então reparem que o padrão de movimento ele já é capaz de nos fornecer algumas dicas sobre a resposta futura, aquilo que é muito trabalhado em termos de treinamento perceptivo. Nesse mesmo estudo, eles avançaram e fizeram também aquilo que é chamado de paradigma de restrição espacial. O que é isso? No mesmo videozinho ali, em que é filmada a pessoa sacando, eles pegam e ocluem, deixam invisível, né? Pegam um software editor de imagem e deixam invisíveis algumas partes do movimento do corpo da pessoa. Então, ali nós temos o braço e a raquete ficando invisíveis, só a raquete, a cabeça, uma parte inferior que teoricamente seria uma parte que não teria tanto efeito, uma dica irrelevante, como por exemplo um atleta adversário, em outras situações mostra o movimento completo. O que foi que eles encontraram? Quando é ocluído o braço e raquete, os experientes eles erram tanto quanto os novatos, tá? Eles erram bastante. O que isso está demonstrando? Olha, possivelmente braço e raquete são informações que me passam dicas mais úteis para o direcionamento do foco da atenção, para eu tentar predizer aonde essa peteca vai cair na quadra adversária. Aí eles foram tentando investigar, tá, mas qual é mais importante, né? Será que a raquete? Será que outras situações? E daí nisso eles ocluíram a raquete, olha que interessante. Experientes já conseguem diminuir consideravelmente a quantidade de erros. Então, possivelmente, a raquete ela passa informações importantes, informações relevantes. Já se eu olhar ali, né, para os gráficozinhos em azul, das outras partes que foram ocluídas até o movimento completo, os novatos continuam errando quase que na mesma proporção. Eles não conseguem colher com muita qualidade essas outras informações. Agora, os experientes
Quando ocluída outras partes, né, cabeça, parte inferior, uma dica irrelevante ou quando é mostrado o movimento completo, eles já erram muito pouco, porque possivelmente esses atletas experientes eles estão utilizando a raquete e o braço como referência. Com base no movimento em que a raquete e o braço do atleta fazem, eles já conseguem predizer muito bem, tem um erro muito pequeno na posição em que essa peteca vai cair na sua quadra. Então, esse daqui é um paradigma que é chamado de restrição espacial. Ele serve para que a gente possa tentar entender qual parte do evento é mais determinante para aquela ação. Então, aqui nesse caso, braço e raquete seriam os locais em que eu tenho que pedir para os meus atletas focarem a sua atenção e aprenderem a ler esses diferentes padrões para o seu reconhecimento de padrão, a sua antecipação e tomada de decisão. Salvesberg, em 2002, fez um trabalho muito legal. Ele analisou goleiros habilidosos e não habilidosos. Ele descobriu que goleiros habilidosos, eles buscam pistas em partes mais informativas da cena de aproximação dos chutadores. Ele verificou que goleiros mais experientes, eles prestam atenção no menor número de pontos, ficam mais tempo focado nesses pontos do padrão de movimento. Já goleiros inexperientes, goleiros novatos, eles ficam aleatoriamente transitando entre diversos pontos e ficam pouco tempo nesses pontos. Então, colhem uma qualidade pior e menos tempo de informação para tentar reconhecer um padrão, antecipar e tomar a sua decisão. Nós, em 2018, sob a minha orientação, o Bruno Fachin fez a sua tese de doutorado com análise do chute de pênalti no futebol. O que nós fizemos? Pegamos jogadores de base do nosso time local aqui da cidade, do Londrina, em que eles realizavam diversos chutes, filmamos esses chutes e fizemos análise cinemática desse chute. Posteriormente, nós fizemos um trabalho de intervenção com goleiros novatos e experientes. O que nós demonstramos? Nós trabalhamos com paradigma novo. Então, normalmente o pessoal trabalha com paradigma temporal, em que você faz restrição no tempo e tenta ver quanto de tempo você precisa para colher informação para reconhecer padrão. O paradigma espacial, que eu mostrei também agora há pouco para vocês, em que você oclui, deixa algumas partes invisíveis para tentar identificar qual informação é mais relevante para tentar identificar uma tomada de decisão. Nós trabalhamos num paradigma novo que nós criamos, que é o paradigma cinemático. O que é o paradigma cinemático? Você filma o padrão de movimento e a partir do padrão de movimento, estatísticas multivariadas vão te dizer para quais partes do movimento você tem que olhar para conseguir predizer, por exemplo, um desfecho, aqui nesse nosso caso, a direção da bola. Então nós encontramos dicas que conseguiam predizer muito antes do tempo de contato do pé com o chute na bola, para que esses atletas, os goleiros, pudessem prever aonde essa bola iria. No pênalti a gente sabe que se o goleiro não se antecipar um pouquinho antes desse contato com a bola, ele não vai ter tempo de chegar na bola, principalmente em pênaltis muito bem batidos. Então o goleiro ele precisa reconhecer o padrão e saltar um pouquinho antes desse contato com a bola. E nós também trabalhamos com uma intervenção. Com base na dica que nós encontramos para predizer aonde a bola iria, nós fizemos uma intervenção com goleiros e mostramos uma melhora muito interessante, tanto com goleiros experientes quanto com goleiros novatos após a nossa intervenção. Então essas dicas elas mostraram ser bem efetivas para aquilo que a gente chama e conhece de treinamento perceptivo. Hansen e Powell, em 1990, eles mostraram que experientes fazem indicações de ações de jogadores no futebol, chute, de drible ou passe, mais rápido que novatos, em função de procurar dicas visuais mais relevantes. Williams também mostrou que os jogadores experientes utilizam o foco visual no jogador da bola no futebol e nas posições e movimentos de outros jogadores, ou seja, o foco de atenção para o reconhecimento de padrão, tomada de decisão e antecipação, ele é muito importante. Isso distingue vários níveis de jogadores. Esses estudos com bebês trazem um paradigma muito interessante, porque eles mostram que, na verdade, já desde muito cedo, nós temos uma capacidade de antecipação. Então nós já vamos desenvolvendo uma percepção, tanto para você antecipar a abertura da mão para pegar um objeto que está em determinada posição, você fazer essa rotação. Se um objeto vai passar aqui à sua frente, você conseguir antecipar de posicionar a sua mão para pegar esse objeto. Então isso tudo já é desenvolvido muito cedo, essa nossa capacidade perceptiva já é criada muito cedo. Alguns autores trabalham numa lógica que é chamada de percepção direta, baseada nas teorias de Gibson, trouxe até aqui a questão que Linus traz da variável tal. Outros autores
autores vão trabalhar numa concepção de modelo interno, que é um outro construto, um outro conceito, e outros vão trabalhar apenas uma lógica de percepção, de conhecimento que a gente vai adquirindo para estabelecimento de lógicas de estabelecimento de estímulo-resposta, tudo bem? Mas o que esse Lee traz para nós, que é a variável tal? A variável tal é uma variável reguladora que ela vai nos dizer que, olha, o aumento da taxa de expansão na imagem da retina, ela pode desencadear movimentos rápidos e involuntários para auxiliar nessa integração. Por fim, apenas para entendimento, Salvers, White e Bootsma, eles fizeram um experimento muito legal em 1991 para tentar exemplificar o que é essa variável tal. Como eu estava explicando para vocês, nós já temos uma característica muito cedo, desde bebês, para mostrar essa capacidade de integração sensório-motora, principalmente para essas tarefas interceptativas, de ajustamento da mão, de posicionamento da mão de bebês. Alguns autores trabalham uma lógica de uma percepção um pouco mais direta, que é o que foi feito aqui nesse experimento. Olha que brilhante a sacada desse experimento. Então os autores pegaram, olha ali na fotinha no canto inferior direito, e fizeram um layout em que a mão da pessoa ele fica ali travada, paradinha, e tem uma alavanca que vai trazer uma bolinha num sentido de pêndulo, que vai fazer essa bolinha deslizar até a mão dessa pessoa. E eles colocam um óculos para controlar as informações visuais, deixam esse ambiente escuro e colocam essa bolinha com uma luz. Então a pessoa só consegue ver naquele ambiente a bolinha. Só que eles queriam comprovar a existência da variável tal. O que é a variável tal? A variável tal aponta que toda vez que há uma taxa de expansão da imagem na projeção dessa imagem sobre a retina, ela desencadeia algumas respostas rápidas. Exemplo muito clássico, né? Quando você está de repente parado e vem algum objeto rápido na sua direção, uma bola, por exemplo, você se defende, você se esquiva, alguma coisa assim, você fecha o olho, você pisca. Então isso teoricamente seria desencadeado pela variável tal. Então, essa bola, esse objeto se aproximando, ele vai aumentando a taxa de projeção da imagem na retina e quando há esse aumento, você responde rapidamente. Quem propôs essa lógica é, na verdade, James Gibson. James Gibson observou isso em mergulhos de pássaros, aqueles pássaros chamados de mergulhões. Toda vez que esses pássaros iam mergulhar para pegar um peixinho lá na água, quando ele estava muito próximo à flor d'água, todos eles exatamente no mesmo tempo, eles abriam as suas asas para dar o mergulho, para dar aquela freada para preparar para dar o seu mergulho. Era exatamente no mesmo tempo. E daí Gibson começou a se questionar, por que exatamente nesse tempo, por que isso ocorre? E a ideia dele era justamente a taxa de expansão da imagem, no caso da água sobre a projeção nos olhos daqueles animais, é que disparavam aquele comando para ter determinada resposta. E Salvesberg, White e Bootsma, eles quiseram testar isso. Será que efetivamente, se o aumento da taxa de expansão da imagem na retina desencadeia um movimento, então, toda vez que essa bolinha vier em direção à pessoa e a taxa de expansão da imagem ela aumentar, a pessoa vai conseguir sincronizar com a abertura da mão. Mas como é que eles manipularam isso? Bom, eu preciso criar uma situação na qual não haja aumento da expansão da imagem. Mas como é que eu faço um objeto se aproximar de mim, mas ele não aumentar a sua imagem? Foi o que esses caras fizeram. Eles fizeram com que o objeto diminuísse de tamanho. Então eles pegaram uma bolinha que era inflável e na medida que essa bolinha ia se aproximando da mão, ela ia diminuindo de tamanho. Como ela vai diminuindo de tamanho, eles calcularam mais ou menos uma projeção que permaneceria constante sobre o campo visual da pessoa, diminuindo esse tamanho. E o que aconteceu? Eles verificaram que toda vez que essa bola vinha, nesse pêndulo, e chegava ali próximo à mão da pessoa, se ela não era diminuída de tamanho, a pessoa conseguia sincronizar com o tempo de agarre. Agora, toda vez que essa bolinha vinha, cheia, ia diminuindo de tamanho, a pessoa perdia essa percepção e ela primeiro tocava na mão da pessoa e depois a pessoa fechava a sua mão. Ou seja, esse estudo deu subsídios para a lógica, essa existência da suposta variável tal. Isso foi contestado em estudos posteriores, mas ela é uma lógica interessante do ponto de vista de uma abordagem antiga que trabalhava na lógica de uma percepção direta, que algumas respostas seriam desencadeadas sem necessariamente um nível mais consciente. Tá? Eu trouxe essa abordagem aqui, a ideia não é falar de teoria ecológica nesse momento, é só para exemplificar o que é a variável tal. Alguns autores gostam bastante dessa variável, trabalham com ela.
para o entendimento, na verdade, desses nossos aspectos perceptivos. A lógica da variável tal seria que nós não teríamos uma atenção voluntária para esses aspectos. Seriam mecanismos involuntários que desencadeariam a ação, diferente de tudo que eu trouxe anteriormente. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Nós trabalhamos então com as funções perceptivas e atenção, foi a segunda parte, na verdade. Trabalhamos com os estágios de desenvolvimento de atenção, entendemos a lógica de focos de atenção em relação à direção, foco interno e externo, amplitude, falando de um foco estreito e um foco amplo, e trabalhamos com conceitos de tomada de decisão, reconhecimento de padrão, antecipação e tomada de decisão. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda parte da aula de funções perceptivas e atenção. Eu espero que essa aula possa ter contribuído de alguma maneira para a sua formação. Nós terminamos por aqui. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.